Recebi esta mensagem, a solicitação para que eu pudesse compartilhar com vocês, uma mensagem de autoria do padre Fábio de Mello. Eu acho que a gente vive tão mal, que às vezes a gente precisa perder as pessoas para descobrir o valor que elas têm. Às vezes as pessoas precisam morrer para a gente saber a importância que elas tinham. Quando o outro vai embora, é que a gente descobre o tamanho do espaço que ele ocupava. Não sei por que você se foi. Quantas saudades eu senti. E de tristezas vou viver. E aquele adeus não pude dar. Você marcou a minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. E eu gostava tanto de você. Gostava tanto de você. Eu corro, fujo desta sombra. Em sonho vejo este passado e na parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Não quero ver para não lembrar. Pensei até em me mudar para um lugar qualquer que não existe. O pensamento em você. E eu gostava tanto de você. Gostava tanto de você, gostava tanto de você. Agora, o triste da música é que a gente precisa conjugar o verbo no passado. A pessoa já morreu, já não há mais o que fazer, mas não tem nenhum sofrimento nessa vida que passe por nós sem deixar nenhum ensinamento. Tem que nos ensinar. Não dá para sofrer em vão. Alguma coisa a gente tem que extrair. Extraia o sofrimento e descubra o ensinamento. Se ele algum dia me tocou e me deixou algum ensinamento, eu faço questão de partilhá-lo com você agora. Depois da morte da minha irmã, eu faço questão de viver a vida como se fosse o último dia. Já que o passado é coisa do inferno e a gente não está no passado, muito menos no inferno. Resta a possibilidade de mudar o verbo, de trazê-lo para o presente e de cantá-lo olhando para as pessoas que são especiais. Quem sabe, cantando para ela nesse momento, se ela está ao seu lado, se você tem algum amigo que mereça ouvir isso de você, alguém que faz a diferença na sua história, então ao invés de você dizer que gostava, você diz que gosta. Vamos mudar o verbo. Vamos amar a vida, vamos amar as pessoas antes que elas vão embora. E eu gosto tanto de você, eu gosto tanto de você. O diabo fica na esquina da vida dos momentos em que não fizemos, ao passo que Deus segura em nossas mãos e nos mostra o que ainda pode ser feito. Um ótimo dia para você. Olá, amigos e amigas internautas, eu sou Gustavo Arruda, repórter de esportes do Imirante.com e estou iniciando mais uma edição da Liga ao Estado, seu programa semanal sobre o esporte maranhense. Mais uma vez, apenas um apresentador por causa da pandemia do coronavírus. Nós estamos tomando todos os cuidados necessários e com os companheiros Thiago Bastos e Eduardo Lindoso estamos montando um esquema de revezamento. E nesta edição da Liga, sem dúvida, uma das mais tristes da história do programa, porque é aquele tipo de notícia que a gente não gostaria de dar, mas esse programa especial de homenagens a dois companheiros do Grupo Mirante que morreram na última semana, o jornalista Roberto Fernandes, da Rádio Mirante AM e da TV Mirante, e o jornalista Alfredo Menezes, que por muitos anos foi editor de esportes do jornal O Estado. Nesta edição nós vamos relembrar o legado desses dois grandes profissionais, grandes exemplos para todos nós, e falar sobre o quanto é dolorida a perda desses profissionais, do quanto eles vão fazer falta, do quanto eles influenciaram toda uma geração de jornalistas no Maranhão. Iniciando a série de homenagens deste programa, vamos relembrar a passagem de Roberto Fernandes como presidente do Motoclube. Roberto, que sempre foi um jornalista extremamente imparcial, sempre com muita lucidez em seus comentários, teve uma passagem como presidente do Motoclube, seu clube de coração, e deixou um legado muito grande, muito forte, com o Moto voltando à Série A do estadual, num momento muito difícil do clube, voltando às competições nacionais, bateu na trave num acesso, numa tentativa de acesso na Série D, e até hoje é lembrado pelos motenses mais fanáticos como um dos grandes presidentes que o clube já teve.
E para falar sobre isso, convidamos o atual mandatário do Papão, Natanael Júnior, para falar sobre o legado que Roberto Fernandes deixa na história do motoclube. Então, falar de Roberto Fernandes à frente do moto é muito prazeroso, né? Porque a gente viu em 2012 ali daquelas juntas governativas, né? Vera Baldez e rebaixamento, né? E ele se dispôs, né? Depois desse período aí a ser um presidente de fato, né? E assumiu o moto, assim, emprestando o seu nome, sua credibilidade para tentar fazer esse resgate e conseguiu, né? Foi uma administração ali que trouxe de volta o moto para a Série A do Campeonato Maranhense, ali junto com o Kleber Pereira. Né? E a gente ficou muito feliz ali, porque a gente, enquanto motense, sofria muito. Né? Nessa época ali eu praticamente não participava, era mais de torcida, arquibancada. Né? E torci muito por Roberto Fernandes, que desde 2000, né, nós trabalhamos juntos ali na Mirante, eu fiquei até 2006. Né? Eu cheguei um pouco antes, em 99, ele chegou já nos anos 2000. E a gente batia a bola junto no time da Acre, na Associação Pinheirense, eu, Zeca Soares, ele, né? A galera lá, né, todinha ali, né, da Mirante, né? A gente tinha uma sinergia muito grande ali no futebol e tinha uma ala motense muito grande, né? Que era eu, o surfista, o próprio Roberto, né? Bolinho, que até hoje está lá, sempre vejo no estádio, né? Márcio Pinto. E toda uma rapaziada ali que a gente, né, meio que dividia ali, né? Como é em todo estado, nessa rivalidade muito grande aí com outro time aí que é nosso rival, e o Roberto ali, naquele momento ali, né, eu já fora da Mirante há algum tempo, né, e quando ele assumiu ali eu fiquei muito feliz porque era um presidente de fato, né, e isso ali, né, houve, né, o começo desse resgate do motoclube, né, e desde então, assim, a gente teve presidentes ali, acabou aquele negócio da governativa, né, e sem dúvida, né, a semente do Roberto foi plantada, né, e a gente consegue, né, começar a sentir os efeitos hoje, né? Eu também peguei em 2018, né? Numa situação delicada, a gente conseguiu ali aos trancos e barrancos ali, né? Conseguir erguer o time ali no 2018, muita dificuldade, né? Eu lembro que em 2015, né? Eu dei uma força pro Roberto na TV Guará, comprou o Campeonato Maranhense, né? E a gente era o primeiro ano de transmissão e Antônio Henrique veio falar comigo, né? Que o moto ia parar porque os salários estavam atrasados. Aquela dificuldade aí que a gente encara, também eu já encarei isso, né? E a gente conseguiu, numa operação ali junto à TV Guará, comprar o jogo, comprar o clássico, né? E o campeonato não parou. Né? E Roberto ali, né, sempre foi rei. Nessa época ele estava com problema no joelho, tinha operado, não estava muito presente ali, né, no dia a dia do moto, mas estava sempre comandando, né? E vai fazer muita falta, né? E a gente internamente, né, lamentou muito, eu principalmente, né, porque convivi com o Roberto durante 6 anos diretamente, né? Batendo bola e tudo, né? E até a gente, né, ficou muito sentido com isso, né? Com essa partida dele aí prematura, né? E a gente espera aí que as coisas, né, daqui para frente no moto, né, vai ter muito do reflexo que foi a administração dele. E a gente vai homenagear, né, o Roberto com a sala de imprensa, né, colocando o nome dele. Assim que o futebol voltar, a gente vai adaptar a sala para preparar o nome dele em homenagem a ele, para ficar marcado aí no coração de muitos motenses, né? E toda a imprensa que for cobrir o moto, né, vai ter a lembrança da importância que foi o Roberto Fernandes para o clube. Além de Natanael Júnior, outras 2 figuras ligadas historicamente ao motoclube se manifestaram sobre a morte de Roberto Fernandes. O ex-diretor de futebol Valdemir Rosa, o Dadá, hoje trabalhando com o futebol de 7, e Hans Nina, que sucedeu Roberto na presidência do motoclube e hoje trabalha na Federação Maranhense. Vamos aos depoimentos dos dois. Alô, rapaziada da Liga, quem fala aqui é o Dadá. Fui diretor do Motoclube de São Luís durante muito tempo, né? E em 2013 a 2015 eu trabalhei com o Roberto Fernandes no Motoclube, né? Um ano muito complicado, muito difícil. O motoclube não tinha presidente, né? Antes disso, não tinha ninguém que queria assumir o clube com dívidas, nem material esportivo na época tinha, né? E com a credibilidade de Roberto, ele conseguiu trazer isso tudo de volta ao motoclube. Conseguiu reunir os conselheiros pela sua honestidade e credibilidade que ele tinha. E até para mim foi muito mais fácil fechar com o jogador. E quando eu falava com o jogador quem era o presidente do clube, na mesma hora o jogador já topava em vir para o moto, com a dificuldade que o moto tinha em anos anteriores em não pagar atleta, aquela questão toda, mas com a credibilidade do Roberto e a honestidade conseguiu dar esse nome novamente para o moto, de credibilidade também. Então ele foi muito importante naquele ano de 2013, que foi a volta do moto à primeira divisão e a volta do clube às competições nacionais. Então, para mim foi uma honra ter trabalhado com o Roberto Fernandes, aprendi muito. E ele foi um dos presidentes
que me deu total apoio, total carta branca para trabalhar. Eu lembro de um episódio que foi a questão do primeiro jogo contra a equipe do Sabiá, que a gente perdeu no Castelão, na estreia, né? Mas no outro dia o Roberto estava lá, dando total apoio, não só para a diretoria, para mim, mas também para os jogadores que confiavam no grupo, e isso aí foi muito importante. A gente conseguiu vencer os jogos, conseguiu ser campeão e voltar à primeira divisão. E no ano seguinte já brigar pelo acesso, que infelizmente a gente perdeu para o Tombense no Castelão. Então, para mim foi uma grande honra ter trabalhado com o Roberto Fernandes. Bem, não é um momento feliz que a gente pode estar falando agora, mas a gente não poderia deixar de registrar aqui o nosso agradecimento ao Roberto Fernandes, que foi através dele em 2013 que a gente passou a atuar aqui no futebol maranhense. Na época um convite do Roberto Júnior, filho dele, para a gente participar de uma reunião para a reconstrução do moto. E ali pela primeira vez no futebol maranhense falou em diretoria de marketing, né? Que a gente teve a oportunidade de ocupar. O Roberto encampou a ideia, uma ideia do próprio Roberto Júnior. Então a gente tem muito a agradecer essa oportunidade que foi dada por ele naquela época. E tem uma gratidão muito grande pelo filho dele, pelo Roberto Júnior, que em 2015, no início de 2016, quando a gente assumiu o moto, final de 2015, 2016, ele também nos ajudou muito, né? A gente não tinha como nem vender as camisas ali para poder arrecadar dinheiro, para começar a temporada. E ele se dispôs, emprestou máquina de cartão e tudo assim. São pequenas coisas, mas que a gente vê naquele momento. Dia desse eu conversei com ele sobre isso, ele disse que nem lembrava, né? Mas é aquela situação, quando a gente tem gratidão, a gente tem que lembrar sempre de quem nos apoia. E esse era o coração da família do Roberto Fernandes, é assim, de ajudar as pessoas. Com certeza é a perda de um grande comunicador, um grande esportista, mas em primeiro lugar um grande pai, um grande marido, um grande avô, um grande filho. E isso a gente tem que sempre lembrar. Então, que Deus proteja a todos e que fortaleça os corações da família. Também nesta edição, prestamos homenagens a Alfredo Menezes, um grande profissional que trabalhou conosco na redação do Jornal Estado, por muitos anos editor de esportes, um profissional espetacular, um exemplo de profissionalismo, um grande amigo, uma pessoa extremamente alegre, educada, um profissional que com certeza vai deixar muita saudade para todos. E os amigos Eduardo Lindoso e Thiago Bastos, com quem divido a apresentação da Liga e o Estado, e trabalharam por muitos anos com o Alfredo, falam sobre a relação e o legado que ele nos deixa, não só para a profissão, para o jornalismo, mas também para o esporte maranhense, principalmente o esporte amador. Fala galera da Liga e o Estado, eu aqui Eduardo Lindoso, para falar sobre o nosso amigo Alfredo Menezes, ou Alfredinho para os íntimos. Eu tive a oportunidade de conviver aí mais de 8 anos com o seu Alfredo na editoria de esportes do jornal Estado do Maranhão. Tivemos muitas alegrias, muitas tristezas, momentos de felicidade, momentos também de desavenças, é normal na vida de qualquer pessoa que trabalha e convive por muito tempo, mas nada além que extrapole a civilidade. Muito pelo contrário, o seu Alfredo foi sempre um gentleman, uma pessoa muito compreensiva. Isso facilitou bastante a nossa convivência. E para resumir aqui tudo o que eu penso de seu Alfredo, eu passei o dia inteiro pensando sobre o seu Alfredo, vendo as pessoas falarem sobre a despedida do seu Alfredo, sobre quem ele era, como ele era, a maneira que ele tratava as pessoas. E eu cheguei à conclusão, nunca tinha parado para pensar nisso, que o seu Alfredo, ele não era um apaixonado por esportes. O seu Alfredo era um apaixonado pelas pessoas. Só que ele usava o esporte, que era a ferramenta dele de trabalho e também uma das suas paixões, para se aproximar das pessoas. Todo mundo falando que o seu Alfredo era muito solícito, gostava de abraçar, de presentear os filhos dos amigos, de visitar, de acompanhar os atletas. Ele virava amigo dos atletas, das famílias dos atletas. E eu cheguei à conclusão que o seu Alfredo era um apaixonado pelas pessoas e usava o esporte para se aproximar das pessoas. Ele era um cara tímido, um cara bastante retraído, a vozinha baixa, sempre bem calculista, não falava além do necessário. Isso era uma coisa assim, ele era muito metódico, isso tornava ele uma pessoa bem tranquilo para a gente conviver. Então assim, o seu Alfredo era um apaixonado pelas pessoas. Ele usava o esporte para se aproximar das pessoas por conta da sua timidez. Ele foi um apaixonado pelo esporte e que soube usar o esporte da melhor maneira possível. Usava o esporte para agradar, para dar afago, para ser compreensivo, para dar um ombro amigo. Então, muito além do que um jornalista esportivo,
como ele está sendo lembrado. Ele foi um apaixonado pelas pessoas, e pessoas que são apaixonadas por pessoas tendem a ser melhor e fazer melhor para o mundo que a gente vive. Seu Alfredo vai deixar muita saudade, e essa sua paixão pelas pessoas, eu acho que foi o ponto mais marcante que ele me fez refletir sobre a própria personalidade dele. Um cara apaixonado pelos outros, pelos amigos, pelos atletas, pelos pais dos atletas, pelos companheiros de trabalho, por todo mundo ali. Seu Alfredo vai deixar bastante saudade. Um abraço para todo mundo, fiquem com Deus, tchau. Um abraço, gente. Bem, coube a mim falar sobre Alfredo Menezes, um dos nomes mais importantes da imprensa esportiva maranhense, que infelizmente faleceu há alguns dias. Alfredo Menezes foi por mais de 3 décadas editor de O Estado do Maranhão, e também tinha uma coluna em que ele abordava questões do esporte amador daqui do nosso estado. Sempre uma figura muito solícita, muito tranquila e muito querida por amigos e principalmente pelos seus familiares. Eu tive uma convivência curta com o seu Alfredo, como a gente o chamava, assim que eu ingressei na equipe do Jornal Estado do Maranhão em 2012, tivemos uma convivência e sempre chamava a atenção o jeito tranquilo e sereno com que ele se reportava a todas as pessoas, né? Com exceção dos momentos em que havia os jogos do querido Vasco da Gama, seu time de coração, aí o seu Alfredo ficava bem nervoso, bem tenso. Eu vou guardar comigo várias lembranças, passagens, conversas, conselhos, e infelizmente a crônica vem sofrendo um período muito difícil. Nós já perdemos o companheiro Roberto Fernandes, perdemos o Rony Moreira da rádio Timbira, e agora perdemos Alfredo Menezes, e segue aqui nós da Liga ao Estado uma homenagem a ele com uma salva de palmas. Muita tristeza e consternação em meio a essas homenagens a Roberto Fernandes e Alfredo Menezes. Encerramos mais uma edição da Liga ao Estado, agradecendo a todos vocês que nos acompanharam em mais um programa e reforçando a vocês que fiquem em casa, saiam somente se necessário, lavem as mãos, tomem todos os cuidados, porque a pandemia é uma coisa muito séria, está causando muita tristeza, muitas perdas significativas, não só na comunicação, mas em toda a sociedade no geral. E reforçamos o apelo: acompanhem a gente em casa, fiquem em casa, tomem todos os seus cuidados, que semana que vem nós estamos de volta com mais uma edição. Um grande abraço a todos.